Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O governo prepara um projeto de lei para banir celulares em escolas. Essa medida deve ser lançada em outubro e vai valer para todas as escolas do Brasil. É cada vez mais comum ver crianças com celular na mão. Recentemente, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE, revelou dados alarmantes sobre esse aumento no tempo de uso. No país, mais de 84% dos brasileiros de 10 a 13 anos acessaram a internet em 2023. Em resposta a essa realidade, o Ministério da Educação está preparando um projeto de lei que poderá mudar o cotidiano das escolas, proibindo o uso de celulares em instituições públicas e privadas. Quais são os principais motivos para o governo considerar essa proibição? Como essa medida pode impactar o aprendizado? E existem alternativas que poderiam ser adotadas para evitar a proibição total? No episódio de hoje, vamos discutir essa possibilidade com Manuela Miranda, gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação. Manuela, seja bem-vinda ao 15 Minutos. Boa tarde, Leandro. Agradeço mais uma vez o convite ao Todos pela Educação para participar desse podcast e debater um assunto tão importante. E quem nos acompanha nesse episódio é Ingrid Gribel, repórter do Jornal da Record. Ingrid, o Ministério da Educação já está trabalhando aí nos últimos ajustes do projeto de lei, né? Oi, Leandro. Oi, Manuela. Exatamente, Leandro. O MEC está trabalhando na elaboração deste projeto de lei para proibir o uso de celulares nas escolas públicas e privadas de todo o país. O anúncio deverá acontecer em outubro, no mês que vem, mas por enquanto ainda não existe uma data confirmada. Essa medida faz parte de um pacote que o governo está discutindo para tentar limitar o uso de celulares por crianças e adolescentes no ambiente escolar. A proposta deve trazer mais segurança jurídica para os estados e municípios, que já estavam pensando nessa proibição. E já temos exemplos aqui no país. No início do ano, o uso de celulares e outros dispositivos tecnológicos foi proibido nas escolas da rede pública municipal do Rio de Janeiro. Manuela, o uso excessivo de aparelhos como esse, o celular, pode afetar o desempenho dos alunos e de que forma? O uso de celular nas escolas, eles têm efeitos sabidamente negativos, como, por exemplo, a fragmentação da atenção dos estudantes e uma distração grande com tantas notificações usando o celular durante aulas, afetando a qualidade do ensino e da aprendizagem. Então, um efeito negativo com esse uso excessivo de celulares em sala. E para além do efeito na aprendizagem, ele tem uma influência na convivência social e outros aspectos na construção de relacionamentos e aspectos emocionais dos estudantes. Aspectos esses que são essenciais para o desenvolvimento, especialmente de jovens. Portanto, existe um consenso desse efeito negativo, não só na aprendizagem, como no desenvolvimento como um todo, que também acontece na escola, dado que os estudantes passam boa parte do seu dia lá. Manuela, queria saber o seguinte, tem outros problemas nas escolas sendo atribuídos ao uso de celulares? E quais são os prejuízos? Você já falou aí para a questão mental dos alunos, mas quais são os prejuízos para a escola também? Perfeito, Leandro. Existem alguns outros estudos que mencionam outros efeitos do uso excessivo, e aí não só na escola. Então, afetam muito a rotina dos estudantes, o sono, até a segurança alimentar, aspectos estes todos que influenciam o desenvolvimento social, emocional e cognitivo dos estudantes. Portanto, um efeito que vai para além das salas de aula. No ambiente escolar também, então no convívio entre estudantes, na relação entre alunos com o desenvolvimento de amizades e outras competências importantes como de comunicação e de articulação com outras pessoas, mas também a relação aluno-professor e o quanto isso pode impactar o ambiente de aprendizagem na medida que os estudantes estão distraídos com relação ao conteúdo que o professor está ministrando, mas também não estabelecem essa relação aluno-professor, que é muito importante. Portanto, para além desse efeito na sala de aula, na aprendizagem do estudante, tem efeitos maiores para a comunidade escolar dentro do ambiente da escola. Em julho, a Unesco, que é o braço da ONU para a Educação, divulgou um relatório sugerindo que os celulares sejam banidos das escolas.
E, segundo a organização, já existem restrições desse tipo em outros países. Já a proibição aqui no país, a gente já vê os primeiros efeitos no Rio de Janeiro, né? Mas ela realmente vai ajudar a reduzir a distração nas salas de aula? Nós sabemos que tem professores que passam a aula toda praticamente chamando a atenção de crianças e adolescentes por causa do celular. É isso, Ingrid. Esse estudo recente divulgado pela Unesco revelou que 1/3 dos países do mundo já baniram ou restringiram o uso de aparelhos celulares nas escolas. A França, inclusive, foi pioneira e instituiu essa medida em 2018, antes mesmo da pandemia, e desde então países como Espanha, Grécia, Finlândia, Holanda, Finlândia aí que é uma referência na educação, já instituíram medidas nesse sentido ou estão em discussão. Portanto, acreditamos sim que medidas como essa de proibição de celulares em sala de aula na escola ou restrição do uso desses celulares para uso pedagógico vão sim ter um efeito na atenção dos estudantes, na diminuição dessa fragmentação da atenção e que poderão ter efeitos positivos na aprendizagem e no desenvolvimento desses jovens. Manuela, você falou aí que na hora do recreio os estudantes já não estão mais querendo usar o celular, estão querendo sentar no banco e conversar entre si. Você acha que essa proibição pode gerar um efeito contrário, uma debandada do mundo virtual? Olha, Leandro, é uma ótima pergunta que você traz. Difícil, acho que afirmar de uma forma geral, uma medida ainda adotada por poucos estados, porém, enfim, o uso da tecnologia e a difusão da tecnologia no nosso mundo, ela é uma tendência quase que irreversível, né? Então, acho que o uso da tecnologia, a gente consegue mitigar os riscos do uso excessivo e desse acesso excessivo a telas, que é muito prejudicial, efeitos que já falamos aqui, não só para crianças e adolescentes, como para todos nós. Porém, eu acredito que é difícil dizer agora se ele vai ter um efeito contrário. Acho que o uso da tecnologia é bem irreversível. Eu acho difícil que isso se reverta, porque eu acho que a gente volte, com essa geração de estudantes que nasceu muito conectada, a poder ressignificar essas relações e como elas se dão no dia a dia com o uso da tecnologia, talvez diminuído, mas em outros momentos. É muito difícil que esses jovens deixem de ter celulares ou deixem de estar conectados, porque é uma tendência mundial. Porém, eu acredito sim que essas relações poderão se dar de uma forma mais presencial, mais presente ali, pessoal e mais saudável para todos eles. Na Lesp, Manuela, a Assembleia Legislativa de São Paulo, deputados debatem um projeto de lei que restringe o uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos em salas de aula. A proposta prevê que o uso seja restrito a atividades pedagógicas, com autorização específica. Quais devem ser os critérios usados para autorizar o uso de celulares em atividades pedagógicas, na sua opinião? Olha, é muito importante que as escolas, enfim, isso que venha dos estados e municípios para orientar os gestores escolares, que haja protocolos bastante claros e até rígidos, em certo caso, de quando isso é permitido, né? Então, é muito importante que haja um planejamento feito em conjunto com a rede para orientar os gestores e para apoiar os professores para que eles possam administrar esse uso de celulares para fins pedagógicos. Então, o primeiro ponto é importante, como você mencionou, alguns critérios. Então, se vão ser aparelhos individuais dos estudantes ou se vão ser aparelhos fornecidos pela escola. Então, tem algumas experiências, mas é muito importante que essa decisão seja baseada nas evidências mais recentes com relação ao uso da tecnologia em sala de aula. Mas é muito importante que se tenha pontos claros, inclusive expectativas alinhadas. Um dos critérios é esse alinhamento com os estudantes, em que momento isso será utilizado, e que haja um apoio e fortalecimento dos professores para que eles consigam administrar e garantir que esse uso seja para fins pedagógicos de fato. Então, eventualmente, para pesquisas, para interações, para apresentações, em alguns casos até redações online, mas é muito importante que antes isso seja construído um protocolo muito claro com os gestores e com base nas evidências científicas mais recentes. Manuela, como você disse, a tecnologia é um caminho sem volta, né? Eu te pergunto como estimular o uso dessa tecnologia de maneira adequada e monitorada. Os pais devem acompanhar esse acesso à internet de crianças e adolescentes?
Ótima pergunta essa sua, Ingrid, porque esse ponto da proibição nas escolas e essa discussão toda no âmbito nacional é muito importante, porém é muito importante também que haja um engajamento e uma conscientização dos familiares, dos adultos que estão presentes na vida desses jovens, sobre os efeitos até nocivos que o excesso de acesso a telas e tecnologia e redes sociais pode ter na vida dos jovens. Portanto, sim, é muito importante que as famílias e adultos presentes na vida dessas crianças e jovens usando celulares, que eles acompanhem, sim, esse acesso e que eles tenham a consciência desse movimento que começa pela escola, mas que não deve estar restrito ao ambiente escolar. Eu acredito, Manuela, que o governo deve criar um plano de fiscalização para garantir que essas regras sejam cumpridas. Eu só não sei se os alunos não vão ter um pouco de dificuldade para cumprir isso, para serem fiscalizados dentro da sala de aula, como, por exemplo, entregar os celulares na hora que não pode mais usar. Quais são os desafios, na sua opinião, que o governo e as professoras dentro da sala de aula vão enfrentar na hora que essas regras estiverem valendo? Ótimo ponto. De fato, alguns desafios. Então, um dos desafios é, de fato, quando tem uma regra do estudante, muitas vezes deixar na sala da coordenação ou ao entrar na sala de aula, deixar o celular com o professor, é difícil você garantir que todos os estudantes entregam esse celular. Então, acho que parte desse desafio também é essa conscientização e essa conversa com os jovens e com as crianças que estudam nessas escolas sobre a importância, de fato, dessa medida. Então, essa conscientização, acho que os jovens, hoje a gente fala muito de protagonismo juvenil, e é muito importante que desde idades mais jovens também, eles façam parte e entendam da importância desse processo de desenvolvimento deles como cidadão, para a participação no mundo, e entender essa importância da tecnologia no mundo, mas entender que isso também é uma distração, isso também tem efeitos negativos para o desenvolvimento deles. Então, é um desafio, de fato, de novo, ter alguns protocolos e ter uma expectativa muito clara, conscientizando também as famílias, mas trazendo o jovem como um jovem protagonista que possa entender e talvez diminuir um pouco a resistência a essa medida, são algumas formas que eu enxergo para enfrentar esse desafio e fazer com que esse jovem entenda que é importante, naquele momento, ele deixar o celular guardado, seja na sala de uma coordenação, ou eventualmente nem trazer para a escola. Manuela, desde 2015, tramita no Congresso Nacional um texto que proíbe celulares em escolas públicas e privadas. Agora, com uma proposta desse porte, nós teremos uma padronização no país ou algum tipo de variação dessas restrições em escolas públicas e privadas? Ingrid, esse ponto que você traz é ótimo. É muito importante que essa discussão e essas medidas agora anunciadas pelo Ministério da Educação, de fato, sejam feitas no âmbito nacional, porque isso, como você mencionou anteriormente na sua fala, garante uma segurança jurídica e ela evita, sim, disparidades regionais. Então, é importante que esses estados e municípios que já estão instituindo medidas ou iniciaram essa discussão tenham esse respaldo para evitar que haja disparidade e uma difusão de uma fragmentação de políticas, né? Então, além de garantir essa base legal, você garante uma unidade aí nacional para que os estados e municípios possam ter esse respaldo e se basear na construção desses protocolos, de como implementar e apoio na sua própria região. Então, é muito importante essa medida vinda do Ministério, de fato, para evitar essa fragmentação de políticas no país e garantir uma unidade de direção. Muito bem, chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação da gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação, Manuela Miranda. Manuela, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Eu é que agradeço. Muito obrigada, Leandro, Ingrid. Ótima discussão. Acredito que os pais agora estejam com a cabeça a mil pensando em como resolver isso. E agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Ingrid Gribel. Valeu, Ingrid. Obrigada, Leandro, pela oportunidade de falar de um assunto tão importante. Obrigada, Manuela, pela participação e até a próxima. Ingrid, que é mamãe também, né, Ingrid? Tem filho em idade escolar, né? Adolescentes com celulares, imagina a luta. O meu tá com 1 ano e meio ainda, mas eu já tô preocupado com isso. Não largo o celular. Toda hora que vê, ele quer pegar. Bom, obrigado pela entrevista. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes.
Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira e vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!